Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos começar a nossa live lidando com metas. A ideia é justamente a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Que vai durar no máximo uns 30, 40 minutos. A ideia é ser um negócio bem rápido, bem prático, para a gente falar sobre esse assunto e como explicar como você obter sucesso, né, com as suas metas pessoais, profissionais. E aí eu já vou deixar algumas orientações aqui, tá? A primeira delas. Seja bem-vinda, Tati. Vamos chegando aqui, vamos chamando a turma. Vamos falar sobre esse assunto bacana, mas essa live não vai ficar gravada, tá joia? Para começo de conversa, ela não vai ficar gravada. Depois, se você quiser assistir, vai ter um pouquinho de complicação. Por quê? Porque isso aqui a gente está com uma ideia diferente, de um projeto diferente. Então é bacana para quem está realmente aproveitando esse momento, né? Seja bem-vindo, pessoal, Fernando, Pablo. Então vamos chamando a turma, que como eu falei, essa live não vai ficar gravada. E a ideia é a gente falar justamente sobre como você ter sucesso definindo suas metas no âmbito profissional, pessoal. E quem ficar aqui até o final, depois é só mandar uma mensagem que eu mando o link dessa live que vai ficar salva no meu arquivo. Eu envio para você juntamente com um presente bacana para você atingir as suas metas de uma maneira muito mais simples e fácil. Tá ok? Então, uma das coisas que as escolas, que as faculdades de negócio principalmente não te ensinam, é isso daqui que eu vou passar para vocês de uma maneira prática. Porque fala muita teoria, muito da onde vem, para onde vai, mas não te ensina realmente os pulos do gato. E esse é o que eu vou falar aqui com vocês nessa live, tá ok? Então, essa live aqui é justamente para você que quer ter, né, ações, resultados rápidos. Porque comigo é assim, é coisa simples, prática, que realmente tem utilidade, tem uma função, um propósito. E a gente vai falar justamente sobre metas. Por quê? Vira o ano, todo mundo quer novas metas, tem novos desafios, mas o que acontece no final do ano? Vai lá olhar o que tinha proposto e o que realmente executou. E não conseguiu ter feito nem metade do que tinha pensado em fazer, não é mesmo? Então a gente vai aproveitar esse momento que o pessoal até comenta que o Brasil só começa depois do carnaval, para a gente realmente começar, ou melhor, tirar o atraso e definir as nossas metas para esse ano de uma maneira simples, prática. E olha que interessante, né? A gente já está vivendo num cenário totalmente atípico, onde a gente tem um tempo muito mais curto, muito mais escasso, muito mais importante da gente preservar. Então, quanto mais a gente conseguir ter tempo e dinheiro sobrando, melhor, não é mesmo? E olha só, como que a gente faz num cenário desse, onde muitas vezes está as crianças estudando em casa, a gente está trabalhando também de casa, aí tem que conciliar a família, o trabalho, os estudos, o lazer, muitas vezes no mesmo ambiente. Até por isso eu já vou dar um toque para vocês que começo de março eu vou estar lançando uma nova turma do programa Desperte Sua Mente Produtiva, justamente para te ajudar a organizar a sua rotina, principalmente nesse ambiente de casa. Isso daí com certeza vai te ajudar a poupar tempo e dinheiro para você atingir as suas metas, tá joia? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, tá ok? Lembrando, tá curtindo? Dá o seu like, chama os amigos e pode já deixando nos comentários aí as perguntas que nós vamos respondendo ao longo desse momento. Bacana? Então, primeira coisa,
que a gente tem que pensar quando a gente vai definir uma meta. Ela tem algumas características que são importantes da gente observar. Primeira delas, tem que ser alguma coisa importante para você. Tem que ter relevância. Não adianta você definir uma meta que é importante para os outros. Ok? Então tem que ter importância para você. Senão, nem defina ela. Não precisa disso. Outra coisa, tem que ser algo atingível. O que significa isso? Não adianta você falar o seguinte, olha, a minha meta é o viajar para a Lua. Você tem condições de viajar para a Lua? Ou você é um bilionário, ou você é um astronauta? Senão, para que você vai pôr uma meta dessa? Você não vai atingir nunca, você só vai se frustrar. Então não é interessante você colocar metas que não têm condições de ser atingidas. É importante você definir metas que estão dentro do seu alcance. Tá? Porque senão, não tem porquê. Você não vai atingi-las, você vai só ficar chateado, você vai se frustrar, e aí você vai largar a mão. Tá? Outra coisa. É importante que seja o mais específico possível. E que a gente consiga medir se realmente conseguiu atingir ou não. Então, eu gosto de uma formulazinha mágica, vamos dizer assim, que ela fala que meta precisa ter 3 elementos. O primeiro deles, objetivo. O segundo, valor. E o terceiro, prazo. O que é o objetivo? Aumentar alguma coisa, reduzir, eliminar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero guardar dinheiro. Isso é um objetivo. Qual é o valor? Vamos supor, eu quero guardar R$1.000. Esse é o valor. E o prazo? Vamos dizer que seja até 30 de outubro de 2021. Então isso é uma meta. Outra meta, viajar. Eu quero viajar para onde? Sei lá, para Fortaleza. Até quando? Até 15 de dezembro de 2022. Essa é uma outra meta. Então, olha que interessante. Objetivo, valor e prazo. Vamos pensar um pouquinho agora na saúde. Eu quero emagrecer 4 quilos até final de maio de 2021. Observa que, quando eu falo um mês, a gente considera o final do mês. Mas, se eu colocar o dia exato, é melhor. Por que a gente não pode esquecer do prazo? Porque se a gente deixar a meta aberta, a gente entra naquele caso, né, clássico da presidenta, que falava o seguinte: deixa a meta em aberto. Porque quando a gente atingir a meta, a gente faz o quê? A gente dobra a meta. Ou seja, não fala nada com nada e um prazo desse nunca vai chegar. Então é importante a gente definir o que a gente quer exatamente e até quando. Porque uma hora isso aí vai chegar. Mas, qual que é um dos grandes pontos quando a gente define uma meta e depois o tempo vai passando? A gente esquece. Acontece um monte de coisa que muda o cenário e a gente não lembra mais nem do que tinha definido. A gente entra no trambolhão, aí aquilo ali deixa de ser prioridade. Então, olha só, se você ainda não tem um papel e caneta aí, é a hora de você dar os seus pulos e arrumar alguma coisa aí para começar a anotar. Tá? Pode ser no papel de pão, pode ser numa folha, pode até ser no celular. Mas, quais são as suas metas? Se você ainda não definiu as suas metas para 2021,
para esse mês. Então anote, lembrando desses 3 pontos: objetivo, valor e prazo. Importante que tenha esses 3 pontos. Então, a meta tem que ser alcançável, tem que ser atingível, tem que ser mensurável. E quando a gente coloca o valor, o número, é mais simples da gente saber se a gente conseguiu medir ou não. Se a gente alcançou ou não. É igual o exemplo do perder peso. Perder peso é só você subir na balança agora e depois você ir acompanhando, você vai saber se você emagreceu ou não, que você tinha se proposto. Você fazer uma reserva financeira, sei lá, né? Igual eu chutei, eu não lembro o valor, mas R$10.000 até outubro. Se eu tenho meu saldo da conta hoje, eu vou acompanhando a evolução dele até lá e eu vou saber se eu consegui atingir ou não. Importante, não adianta você definir uma meta e só lembrar dela na data que você estipulou. É importante você fazer esse acompanhamento durante todo esse período até chegar ao prazo final da meta. Então, se você já tem a sua meta, já escreveu lá, objetivo, valor e prazo. Você, de preferência, tá? Coloque num papel e depois prega na parede, coloca na geladeira para ficar na sua vista. Por quê? Isso daí incomoda. E quando te incomoda, você se preocupa e você põe energia naquilo. Então é mais fácil de você atingir os seus objetivos. Agora, qual que é o segredo para você realmente atingir a sua meta? Para que você consiga atingir os seus objetivos de uma maneira bem simples, bem prática. Porque, igual eu falei, não adianta você ter uma meta e você deixar aquilo ali escondido numa gaveta, num caderno e nem olhar para aquilo. Porque não vai se fazer sozinho, não vai concretizar. Então, um dos pontos bacana que a gente precisa prestar atenção é no agir. Porque ela não vai se realizar sozinha. A gente precisa ter ação. E para a gente ter ação, a melhor coisa que a gente pode fazer é um planejamento. Como que a gente faz um planejamento? Definindo aqueles pontos que são importantes da gente executar para conseguir atingir a meta. Então, o que a gente pode fazer nisso daí? Um plano de ação. E hoje eu vou ensinar uma técnica que ela é muito simples, é utilizada no mundo inteiro para a gente fazer um bom plano de ação. E dessa forma a gente atingir as nossas metas. Né? Lembrando que tem uma coisa que é maior, às vezes, do que a meta, que é os objetivos. Né? Então, para um determinado objetivo, por exemplo, eu quero ser independente financeiramente. Uma das metas pode ser ter uma reserva financeira de R$10.000, por exemplo. Então, dentro de um objetivo, eu posso ter várias metas. O segredo é, como que eu faço para atingir esse objetivo? Então, o plano de ação nos auxilia a fazer este planejamento. Olha só, pegando às vezes o plano, a ideia do perder peso, emagrecer. Qual é uma das ações que a gente vai precisar fazer? Talvez atividade de todo dia, atividade física. Agora, para fazer atividade física, talvez nesse cenário que você esteja vivendo, você precisa de mais tempo. Tempo livre. Poxa, se você precisa de mais tempo livre e você está trabalhando de casa, você está com criança dentro de casa, estudando, você tendo que dar atenção, todo mundo da família dividindo as mesmas paredes,
é que você faz para se organizar, para se planejar, para ter esse tempo para fazer uma atividade física? Então, até quem está chegando agora, só para lembrar aí que eu estou montando uma próxima turma do programa Desperte Sua Mente Produtiva, Home Office, para você organizar a sua rotina realmente de uma maneira prática, fácil, e você ter tempo, conseguir fazer tudo que você tem que fazer, trabalhar, estudar, descansar, ver seu seriado, brincar com as crianças, sem culpa, sem estresse, de uma maneira bem light, tranquila, tá joia? E, como eu tô te falando, o planejamento, uma organização da sua rotina te permite ter mais tempo, mais dinheiro e fica mais fácil de você atingir as suas metas. Então, qual que é a técnica que eu vou te falar? Essa daí, inclusive, depois eu vou mandar de brinde para quem mandar uma mensagem para mim, que vai ter a gravação dessa live e mais esse brinde para você já fazer o seu plano de ação mais facilmente ainda. Então essa técnica que eu vou falar para vocês agora se chama 5W2H. Então, um plano de ação, ele precisa ter 7 colunas, que são os 5 Ws e o 2H, que vem do inglês e basicamente é o quê? Você listar. Então, se você está aí com papel e caneta, para você atingir aquele seu objetivo, fazer uma viagem para Fortaleza, fazer uma reserva financeira de 10 mil, emagrecer 4 quilos, o que você precisa fazer? Então, lista. Exemplo. Da viagem. O que você precisa fazer? Eu preciso levantar os custos da viagem, como passagem, com hospedagem, alimentação, os passeios. Então isso aí seria uma linha do nosso plano. Para a gente fazer uma reserva financeira de 10 mil, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar quanto que eu preciso economizar por mês para eu atingir a minha meta. Para eu emagrecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer pelo menos 3 horas de atividade física toda semana. Legal. Então isso é o quê? A segunda coluna é o como que eu posso fazer aquilo ali. Por quê? Tem várias maneiras de eu fazer, por exemplo, uma atividade física. Tem maneiras diferentes de eu poupar dinheiro. Tem maneiras diferentes de eu fazer uma viagem. Então, como que eu vou fazer isso daí? Então, o que tem que ser feito? Como tem que ser feito? Outra coluna é o quê? Onde? Porque eu posso fazer, de repente, uma atividade física na praia, na esteira. Guardar dinheiro. Eu posso guardar dinheiro economizando, às vezes, num lanche. Às vezes, eu posso aumentar minha receita vendendo, por exemplo, brigadeiro. Então, como tem que ser feito e onde tem que ser feito. Então, onde eu consigo economizar? É uma forma. E aí, quem vai fazer isso daí? Provavelmente vai ser você. Mas, não tem alguma outra coisa que dependa de outras pessoas que você vai ter que pedir, solicitar para outra pessoa? Até quando tem que ser feito? Porque as ações precisam ter prazo para finalizar. E quanto vai custar cada uma delas? Porque tem coisa que pode ser 0,800, mas tem coisa que tem custo. E a última coluna é por que você tem que fazer aquela atividade, aquela tarefa. Por que ela é importante? Pode parecer bobeira, mas às vezes tem algumas ações que você vai colocar lá que não tem relevância nenhuma para o que você está precisando.
Então, é isso que é importante. Você identificar quais são as atividades que precisam ser feitas para que você consiga atingir sua meta. Então, para cada meta que você definiu, liste todas as atividades, o que precisa ser feito para que você consiga atingir sua meta. Então, lembrando, quando a gente tem o nosso planejamento, primeira coisa, a gente define a nossa meta. O que é que a gente quer atingir, até quando? Lembrando, metas têm que ser mensuráveis, precisam ser relevantes, precisam ser importantes para você. A gente definindo isso, a gente vai partir para o planejamento, por meio de um plano de ação, que é o 5W2H. Então, é o que, quando, como, quem, quanto vai custar, qual é o prazo e por que é relevante aquela atividade para você. Dessa forma, nós vamos ter o nosso plano de ação. Mas, de novo, não adianta você simplesmente fazer um plano de ação, definir suas metas e deixar guardado na gaveta. Esse plano precisa ser revisado constantemente. Então, se você definir uma meta para daqui, por exemplo, 1 ano, olhe pelo menos uma vez por mês. Verifique o que andou, o que não andou, revise o seu plano. Agora, se você colocou uma meta, por exemplo, de emagrecer até daqui a 2 meses. Poxa, 2 meses já é um prazo curto. Então eu não vou ficar olhando uma vez por mês. Então eu vou olhar semana a semana. Então é importante você acompanhar o seu plano de ação. Fazer a gestão dele. Não é esperar você chegar no final do prazo e achar que ele vai ter se realizado sozinho. É preciso esse acompanhamento, fazer a gestão do seu plano de ação. Porque senão, o que vai acontecer? Muito provavelmente você não vai atingir a sua meta. E aí você vai arrumar justificativas para mostrar o motivo de que você não atingiu o seu objetivo, a sua meta. Então, para que você não tenha desculpa, para que você não tenha muleta de não ter atingido as suas metas, acompanhe o seu plano de ação. Porque dessa forma é mais garantido que você consiga. Porque você consegue no meio do caminho fazer os ajustes de rota e não se frustrar. E sim, atingir os seus objetivos, as suas metas. Bacana? Então, pessoal, a ideia era passar justamente esse conteúdo para você. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar na caixinha aqui, tá bom? Eu vou abrir caixa de perguntas depois também. Mas, lembrando, somente quem mandar uma mensagem é que vai ter a gravação dessa live e também o plano de ação, um modelo de plano de ação editável para você já fazer o seu 5W2H e atingir suas metas de maneira mais fácil. Mas precisa me mandar uma mensagem depois no direct, tá ok? Então, se vocês forem tendo alguma pergunta, pode colocar aqui, senão também depois eu vou colocar uma caixinha de perguntas, tá joia? E nós vamos trocando figurinha, tá bom? O pessoal ainda tá chegando aí. Gratidão aí para todo mundo que participou, tá joia? Eu vim falando de um assunto que eu sou apaixonado, que é metas, que é planejamento, né? E de novo, o brinde é isso aí, ó. O brinde eu falei, é a nossa planilha do 5W2H. Basta mandar a mensagem que eu encaminho numa boa, tá joia? Porque a gente sabe que fazer um plano de ação nem sempre é tão simples. A gente não tem muita prática, né? Isso daí facilita muito a vida. Vocês não têm noção. Isso aí eu uso para mim, na minha vida pessoal,
na minha empresa e inclusive com os meus clientes. Porque é um negócio prático, fácil. Assim como tudo que eu trabalho, que é para facilitar a vida de vocês. E vocês consigam ter mais tempo, mais dinheiro para atingir os seus objetivos, para curtir, para emagrecer, para ficar de papo pro ar. Mas a ideia é ter essa tranquilidade na sua vida pessoal, nos seus negócios. E meta, planejamento, definir essa estratégia de como atingir seus objetivos, te poupa muito tempo, muita energia e dinheiro. A ideia é justamente isso, é essa, ser mais fluido, ser mais tranquilo, tá joia? Então, pessoal, era esse o conteúdo, falar um pouquinho sobre metas. Qualquer coisa é só entrar em contato. Então, querendo o brinde, só mandar uma mensagem. Abraço, até mais!